Seja todo mundo bem-vindos e bem-vindas. A quem está vendo a gravação, seja bem-vindo. A quem está aqui online comigo também, seja bem-vindo. São todo mundo especiais. E a gente estamos terminando a nossa aula de História do Brasil. História geral do Brasil, né, na verdade, porque a história do Brasil era bela, a gente ainda vai ver a história do Brasil, porque veremos a história tanto da região quanto do nosso estado. Mas, devido a algumas adequações que eu fiz na próxima aula, a gente não vai ver mais uma aula uma aula inteira de Brasil, de história da Amazônia, né, da região Amazônia, uma aula inteira de história de Roraima. Eu preferi englobar os dois. Por quê? Porque eu achei muita coisa de história de Roraima que normalmente cai e pouca coisa de história da Amazônia. Então, o que eu prefiro? Eu vou dar a história da Amazônia, mas vou gastar mais tempo em história de Roraima. Se precisar de duas aulas, eu usarei duas aulas, só que para Roraima, não só para a Amazônia. Mas enfim, tá ficando legal a aula e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou até mandar depois lá no grupo exatamente o que a gente vê, o que a gente precisa, o que normalmente o que o edital normalmente vai cobrar. Eu não sei, porque não saiu o edital ainda, mas não tem problema. Quando sair, nós veremos e com certeza não vai estar muito diferente dos editais passados. Ok, então? Então vamos começar. Espero que vocês já estejam vendo aí o slide e a gente já vai começar. Então, beleza? Ok, meu povo? Então, espero que esteja tudo ok, porque a gente vai iniciar um momento muito importante na história. E eu quero que vocês novamente observem o que a gente está vendo nesses momentos. Tem alguma relação com o momento que a gente está vivendo hoje? Por quê? Porque normalmente as provas de história sempre são cobradas dessa forma. Algo que aconteceu no passado pode estar relacionado com o que está acontecendo hoje. Beleza? Essa aula, obviamente, é gravada exclusivamente. Não esquecendo, essa aula é exclusiva para os alunos do Centro de Isolato. A gente não passa essas aulas para ninguém. Vamos lá, então. Brasil. Esse primeiro momento que a gente vai passar, a gente vai ver nessas aulas três momentos bastante comuns que caem nos vestibulares. O primeiro momento é o que a gente chama de República Populista, beleza? República Democrática Populista, né? Porque Vargas, lá nos anos 30, iniciou o que a gente conhece como República Populista, no entanto, não era democrático. Agora nós veremos essa República Democrática, que ela vai de 1945 a 1964. Em 1964, no dia 1º de abril, foi iniciado o que a gente conhece como regime militar. Esse momento governado por militares, onde o presidente era militar. Esse momento que ele vai de 64 a 85, ou seja, 21 anos, nós temos basicamente 5 presidentes militares que vão governar praticamente sem um apoio, digamos assim, do apoio judiciário. Algumas vezes esse apoio vai fechado, mas o que a gente pode observar nesse momento de regime militar, um poder fora do normal para o executivo. O executivo vai ter um poder muito maior do que normalmente tem em qualquer regime democrático. Depois a gente vai entrar no período que a gente chama de 85 até 88, 89. A gente é o período que a gente chama de constituinte, onde saímos de um regime militar, passamos para um regime civil, a qual vai ser necessária para a criação da nossa Constituição. Normalmente, nesse processo, o que é mais pedido? A Constituição. Como que se formula essa Constituição? Isso é extremamente importante, esse trabalho da Constituição, porque é a nossa Constituição. É a partir dessa Constituição que o Estado de Roraima foi criado. Então, a gente precisa entender quais são os dispositivos dessa Constituição e por que ela foi criada e por que hoje ela é chamada de Constituição Cidadã. E aí, rapidamente, brevemente, veremos desde a formação, desde a criação da Constituição até os momentos atuais, rapidamente, porque esses momentos não é muito citados em questões de provas, mas mesmo assim eu prefiro pecar pelo exagero do que pecar por falta, né? Ninguém vai chegar na prova e falar, poxa, eu não vi isso na prova. Deus me livre isso acontecer. Não vai acontecer, a gente vai ver. Se não, se a gente não vê detalhes de momentos nesse momento teórico, a gente vai ver na resolução de questões, que tem muita resolução de questões, então a gente sempre vai responder por aula. Lembrando que a apostila vai estar dividida, inclusive, em aulas, então a gente vai estar
ver em aulas as apostilas, né? Tipo, uma aula, 20, 30 questões. Vamos responder e depois vamos entender essas questões. E aí, em base, cerca de 25 aulas. Beleza? Vamos continuar então. Ok, gente, República Populista, ela vai de 45 a 64. Esse momento, ele é único, ele é igual? Não, não vai ser. De 45 a 54, a gente conhece como o getulismo, ou também chamado de udenismo. Principalmente o getulismo vai ser muito forte, até porque sai do período de Getúlio Vargas, o presidente, até então, era Getúlio Vargas em 45, coloca um cara que é de dentro do partido de Getúlio Vargas, que é próximo de Getúlio Vargas, que é Dutra. E aí, logo depois, quando o Dutra ele chega ao final do mandato dele, quem sobe no poder novamente, Getúlio Vargas, dessa vez eleito. Então, tem esse momento, é muito especial. De 54 a 64, a gente chama de o período do desenvolvimentismo. Nesse momento, desde quando Getúlio Vargas se suicida até 64, o Brasil vai estar passando por um processo de desenvolvimento, de reformas, de mudanças muito drásticas. Entre eles, dentro desse período de 54 a 64, o mais famoso vai ser Juscelino Kubitschek. É graças a ele que é criado até o capital do Brasil, que é Brasília. O Juscelino Kubitschek cria a capital Brasília toda modernizada e tudo mais. Esse lance de colocar a capital do Brasil para o centro do país é uma ideia original de Getúlio Vargas? Não é. Desde o período do Império, para vocês terem noção, do Império já se tinha a intenção de tirar do Rio de Janeiro a capital e passar para algum lugar do centro do país para facilitar essa união de um país tão grande e tão continental como o nosso. Então, se liga nessa linha, nessa faixa etária, porque ela é muito importante. Vamos lá. Mas antes, eu falei República Populista. Mas, professor, o que é populismo? Vamos entender essa característica. Vamos lá. Sua característica básica é o contato direto entre as massas urbanas e o líder carismático. Supostamente, sem a intermediação de partidos ou corporações. Para ser eleito e governar, o líder populista procura estabelecer um vínculo emocional e não racional com o seu povo. Então, o populismo, aí se liga, o populismo, ele também é uma via para o autoritarismo. Juntado, então você tem populismo, mais autoritarismo, mais paternalismo, mais assistencialismo, igual manipulação de massas populares. Então, gente, o que os historiadores, a sociologia, a filosofia em tese fala sobre populismo? O populismo ele só funciona em países suburbanos não, em países pobres, em países onde não foca em educação. Quando não se foca em educação, essa população ela vai ser levada por qualquer interesse, como por exemplo, aqui fala populismo mais autoritarismo, um líder que vai lá e faz quando ele quer. Então, um líder que demonstra força, esse vai ser um líder que normalmente vai pegar a massa. Um líder que se coloca como paternal, como amigo do povo, com aquele pai que dá, aquele pai que ajuda, aquele pai que faz e coloca ele como ele vai poder fazer isso, ele é o único que pode fazer isso. Isso é paternalismo, isso, esse lance de ajudar. E, obviamente, o assistencialismo, que é ajudar aquela população mais pobre, dando uma mixaria, dando uma ajuda miserável, e essa população mais pobre vai automaticamente começar a apoiar a esse presidente, a esse líder que provavelmente está ajudando. A gente pode observar isso, esse populismo, principalmente a gente consegue enxergar tanto a questão de Hitler, tanto a questão de Mussolini, as principais, digamos assim, as principais países onde tem o totalitarismo, o autoritarismo, a gente vai conseguir observar isso. Então, o Brasil, a gente viu isso com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fez isso fantasticamente e a gente não consegue entender esse movimento populista sem entender Getúlio Vargas, a qual a gente já viu, já falou, já passou. Beleza. Representação partidária do período. O que a gente tem? Nesse período, a gente tem três grandes partidos. Esses três grandes partidos vão que vai ser a jogada política de todo esse período. A ascensão e queda dos partidos. Então, aqui a gente tem o PSD, o DN e o PTB. Lembrando, os três partidos. Esses três partidos realmente eram divididos em direita, centro e esquerda. A gente vai ver isso.
Então, aqui você está vendo essa jogada. Em 1945, quem mandava? O PSD. Esse PSD era o quê? O partido de Getúlio Vargas. Por isso que vocês podem observar que ele está com 52% dos deputados. Então, 52% dos deputados era de Getúlio Vargas. Em 1950, vocês podem notar que baixou bastante. O PTB subiu um pouquinho e o UDN baixou um pouquinho. Então, as pessoas estavam debandando para o, digamos assim, mais esquerda. Já em 1945, quando Vargas se suicidou, a gente pode notar uma mudança ainda drástica desse quadro. Quando chega em 1962, bem pertinho ali da ditadura militar, do regime militar, você pode observar que a maioria já está, a parte esquerda e direita já está igualitária. Isso vai ser essencial para a gente entender a conjuntura que levou ao pedido de intervenção militar, porque as pessoas repetiram. Esses militares, hoje, não tem como não falar que é um golpe, foi um golpe, no entanto, era um golpe apoiado pela população. E nós veremos isso mais detalhadamente. A República Populista, ela vai de 1946, ok? Ou seja, 1945, Getúlio Vargas é o último ano do governo de Getúlio Vargas. Em 46, sobe então o Dutra. O Dutra vai ser o presidente do Brasil e aí ele vai governar. E até 64. O que acontece no dia 1º? O golpe ele é feito, digamos assim, a gente vai dar uma olhada no dia 31 de março, ok? No dia 1º de abril, os militares entram em Brasília. E aí, em 64, termina esse governo populista. Isso não quer dizer que artimanhas populistas, essa técnica populista de governo não será utilizada por, então, militares. Vai ser utilizada. Vamos lá. As suas origens estão na Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder. O populismo não foi um advento tipicamente brasileiro, mas latino-americano. Então, era algo latino-americano, era algo utilizado de toda essa América Latina. Por quê? Porque é onde está a população mais pobre das Américas. Então, surge aqui todos aqueles governos militares que a gente viu na aula passada, Pinochet na Argentina, no Chile e tudo mais, e no Brasil, obviamente, tinha ideais, tinha pensamentos. Pinochet é muito famoso. Se você pegar peronismo dentro da Argentina, é muito famoso por causa dessa questão populista. Notabilizado por Getúlio Vargas, que usou e abusou do carisma pessoal, dos discursos melodramáticos e do uso da propaganda massiva. Se liga aí nesses elementos utilizados por Getúlio Vargas, que vai ainda ser utilizado. Lembrando que Getúlio Vargas criou uma máquina de um governo populista, que inclusive até hoje é utilizado. O que é até hoje utilizado? Propaganda de governo em TV aberta, rádio falando bem do governo, tudo isso até hoje é utilizado. O Voz do Brasil é um exemplo criado por Getúlio Vargas, que a gente falou na aula. E aí, repito, tudo isso foi criado para tentar criar uma imagem de um líder muito carismático e muito amigo do povo. Então, Vargas sempre utilizou carisma pessoal, discurso melodramático e propaganda massiva. Tudo isso vai ser utilizado e vai se fortalecer durante a República. Vamos lá. No plano político e econômico, foi o deslocamento do polo dinâmico da economia, o setor agrário para o urbano, através do processo de desenvolvimento industrial, uma grande parte iniciada na Revolução de 1930. A Revolução de 1930, como nós vimos, era uma revolução, a primeira revolução urbana do Brasil. Ela vai acontecer dentro da cidade, para a cidade, devido a esse. E aí ela vai se voltar completamente para a cidade, principalmente para a cidade de São Paulo, que vai ter o boom de desenvolvimento, graças às indústrias ali que Vargas iniciou, no ABC Paulista e tudo mais. A cidade de São Paulo vai crescer, vai se tornar mais rica e a mais populosa do país. Isso vai acontecer somente em São Paulo, não, em Rio de Janeiro, em várias outras cidades do Brasil que também vai se industrializar, vai acontecer todo esse processo de desenvolvimento urbano e econômico. Então, o que a gente pode observar? O populismo ela está principalmente em âmbitos mais urbanos, principalmente nas periferias e tudo mais. Por isso que, por exemplo, a gente vai ver daqui uns dias, né, os então vereadores indo para as regiões mais pobres da cidade, pedir voto e tudo mais, prometer, abraçar o povo como se fosse amigo, todo aquele carinho. Aquilo ali foi criado, isso é populismo. No plano social, tais transformações econômicas aplicaram a ascensão das classes populares urbanas, cujos anseios foram sistematicamente ignorados e reprimidos no período da República Oligárquica. Se liga aí. Então, a República Oligárquica ignorou completamente os anseios dessa população
popular, essa classe baixa popular urbana. Por quê? Porque, obviamente, os presidentes eram de classe de agroexportadores, e lógico, ele vai focar nele. Já quando Vargas sobe ao poder, não era um cara ligado a essa indústria do café, ok? Logo, Vargas começou a tentar atrair essa população urbana. E ele que vai criar essa ideia de populismo e tudo mais, ok? Então, esse povo que normalmente sempre foi ignorado vai começar a ser visto. Esse povo que sempre foi ignorado vai começar a ser visto, vai falar, poxa, olha como um cara legal, vamos querer ele no poder por mais tempo, porque quanto mais tempo ele ficar no poder, mais coisas teremos. Então, isso vai ser essencial para esse pensamento de populismo. Do ponto de vista da camada dirigente, o populismo é, por sua vez, a forma assumida pelo Estado para dar conta dos anseios, anseios populares e, simultaneamente, elaborar mecanismos para o seu controle. Então, o populismo, do ponto de vista do dirigente, ele pega todos alguns anseios, ele é um meio para se permanecer no poder por mais tempo. Então, você ajuda uma população mais pobre, você dá algumas migalhas para a população mais pobre, e a essa população mais pobre, mais assim, digamos assim, é, não, população que já foi escrita e tudo mais, ela vai começar a dar base de sustento para o autoritarismo e tudo mais, até mesmo para se manter no poder. Então, por isso que a gente precisa entender o populismo para a gente entender como que vai acontecer essa ascensão de poder de ditadores e tudo mais no Brasil. Lembrando que a gente já passou por várias ditaduras no Brasil até então, até 45, até 46. Então a gente já viu essas ditaduras. No entanto, Vargas que vai iniciar essa ditadura mais populista. Principais partidos. E aí a gente vai ver de novo, só que entender agora os pensamentos dos partidos. O PSD, Partido Social Democrático. Lembrando que social-democracia ela é de cunho marxista. É de cunho marxista, só que é uma ala, digamos assim, uma ala burguesa marxista. Social-democracia é uma, sem abrir mão da democracia, mas ajudando o social. Cria principal partido, que até pelo menos a morte de Getúlio Vargas ela vai ser disparadamente o partido mais importante, criado então por Getúlio Vargas, tem uma base rural. E se liga aqui, a população brasileira até então era uma base rural. Então ela tentava atrair a base rural para dentro do partido. Ela também tinha a questão das indústrias, banqueiros, latifundiários e associações associados ao regime Getúlio Vargas. Então, tinha uma base rural, de uma tentativa de tentar pegar esse voto da população rural, mas quem estava associado a Getúlio Vargas como indústrias, banqueiros e latifundiários também estava ligado a Getúlio Vargas e também fazia parte do partido. Políticos tradicionais com grande prestígio em sua região. Essas pessoas que ainda utilizavam daquele mecanismo da república oligárquica, que no caso é o coronelismo, governadores, esses políticos de grande poder dentro dessas micro-regiões, eles normalmente faziam parte do PSD. Exemplos que fizeram parte do PSB, o próprio Getúlio Vargas, obviamente, mas Juscelino Kubitschek, Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Tancredo Neves, que na minha opinião foi o melhor presidente do Brasil, porque eu queria que depois vocês me falassem, me mandassem por que o Tancredo Neves é considerado o melhor presidente da história do Brasil, o único que não fez merda, o único que foi 100% bom. Se alguém souber, eu não sei, eu faço uma oração, que não tem nota, né? Então, vamos lá. Ok. A UDN é um outro partido muito famoso também. UDN, União Democrática Nacional. E aí você pode até observar um cunho, essa palavra nacional já traz aquela ideia de nacionalismo que está crescendo lá, que começou a crescer nos anos 30, que ainda vai se manter. Segunda maior força, política antigetulista. A UDN sempre foi, e a gente viu isso, eles eram antigetulistas, contra o governo, essa contraposição do governo. Contra a intervenção do Estado na economia, contra leis trabalhistas, apoiava o liberalismo e o alinhamento com os Estados Unidos. Ou seja, o DN é o que a gente poderia dizer que é um partido claramente de direita, completamente de direita, a favor de um Estado mínimo, do liberalismo da sua essência, um Estado mínimo, a economia andando livremente. Quem estava do lado da UDN? Banqueiros, grandes empresários ligados aos Estados Unidos,
dono de veículo de comunicação. Observem isso. Então, essas pessoas normalmente estavam mais ligadas aos Estados Unidos, essa indústria dos Estados Unidos que estava crescendo, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, a qual os Estados Unidos vai começar nesse processo de Guerra Fria. Exemplos que era do DN: Carlos Lacerda, Assis Chateaubriand, o Júlio Mesquita, família Marinho, que hoje é da Globo, José Sarney e Antônio Carlos Magalhães. Lembrando que José Sarney ele já era político nesse período populista, vai se manter político durante todo o governo militar e depois do fim do governo militar vai ser o primeiro presidente civil. E, por fim, o PTB, que existe até hoje, pessoal, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Terceira força política, base nos sindicatos legalizados durante o governo Vargas. A gente viu que o governo Vargas ele foi paternalista, ele para tentar ajudar não, mas para tentar conseguir apoio dessa massa trabalhadora, dos operários, ele vai formalizar os sindicatos e vai transformar os sindicatos num braço do getulismo. Esses sindicatos que foram autorizados a funcionar, que tem o apoio do governo, que recebia apoio do governo, vai continuar funcionando em toda a República Populista. Essa República Trabalhista, a República Populista mesmo, né? E ela vai estar nessa terceira força, essa força sindical, essa força muito focada no trabalho. Lembrando que a esquerda, nesse período, ela era literalmente proletariada, então ela tentava trazer a ideia de trabalhista e qualquer outra vertente, ideia, pensamento contrário a essa questão trabalhista era ignorado completamente, porque o foco era o trabalho, a ideia de esquerda era o operário. Forças de grande cidade, ela tinha força nas grandes cidades e em pequenas cidades, e nas áreas urbanas quase não existia esse poder. Criado também por Getúlio Vargas, ela foi criada Getúlio Vargas durante o período do getulismo. Nacionalismo econômico, isso é muito importante a gente lembrar. Nacionalismo econômico, o que é? Você focar dentro do mercado interno. Você foca no mercado interno e favorece o mercado interno. Então, você vai criar, em vez de você ficar comprando produtos de fora do país, você foca nas ideias, na indústria interna, o que basicamente Getúlio Vargas fez. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, né? Ok. Intervenção econômica, obviamente, não é nada liberal. A ideia é intervir economicamente, sustentar economicamente através de estatais e tudo mais. Exemplos: Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. Leonel Brizola é um dos grandes nomes do PTB e até hoje é muito focado, é muito falado. Alguém já ouviu falar do nome desses caras? Getúlio Vargas, João Goulart ou Leonel Brizola é um dos mais famosos. João Goulart, inclusive, foi o último presidente do governo populista. Vamos lá, então. Outras forças políticas de menor poder. Partido Social Progressista, o Partido de Aluguel de Adhemar de Barros. Forte somente em São Paulo. Rouba, mas faz. Gente, essa frase é muito famosa hoje em dia, né? A ideia desse Adhemar Barros ele era um partido praticamente de São Paulo, muito forte em São Paulo. E aí, só que ele era aquela questão, né? Era extremamente todo mundo sabia que era corrupto, mas quando trabalhava, fazia algumas coisinhas, o que de certo modo recebeu esse nome de rouba, mas faz. E aí você assemelha com o que você quiser. E depois, um outro partido muito famoso também, que não vai conseguir grandes cadeiras, no entanto, todavia, vai conseguir um apelo popular e vai criar a escola comunista do Brasil, vai ser, obviamente, o Partido Comunista do Brasil. Curta duração, porque ele vai nascer em 45, no final do partido de Getúlio Vargas, e vai morrer em 47, quando ele vai ser proibido. Forte apenas em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, obviamente, onde está o proletariado mais forte. Ligado a intelectuais, estudantes universitários e artistas. Então, ele era um partido puramente, digamos assim, quase que burguês, né? Era essa galera mais, essa esquerda, que hoje a gente chama de esquerda caviar, essa esquerda que está nas universidades, onde não trabalha, mas foca nessa questão trabalhista, essas intelectuais demais, essa galera normalmente fazia parte do Partido Comunista do Brasil. Exemplos: Luiz Carlos Prestes, que a gente já saturou de falar dele, ele lá do Coluna Prestes e tudo mais, e também da questão da família de Olga Menário. Cândido Portinari, muito famoso, um dos grandes artistas surgidos desde os anos 20, Jorge Amado, Graciliano Gomes, Mário Lago, Caio Prado Júnior e Oscar Niemeyer. Inclusive, Oscar Niemeyer, esse mesmo Oscar Niemeyer, que é
o desenhista, o arquiteto que vai desenhar Brasília. Caio Prado Júnior é um dos historiadores mais famosos. Ele vai escrever livros que até então era muito utilizado, hoje em dia é quase ignorado para leitores vestibulares, por isso que a gente não vai se aprofundar muito nele, não. Mas Caio Prado Júnior, de fato, foi um dos grandes historiadores, principalmente durante o governo, dos governos militares. Então, presidentes, vamos entender um pouquinho desses presidentes. Basicamente, são 5. É claro que a gente tem, por exemplo, entre Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, a gente tem o Café Filho, mas quase irrelevante, porque ele vai governar por um ano, mais ou menos. Mas quais são os principais? Eurico Gaspar Dutra, ou chamado de Dutra, que ele vai de 46 a 51, Getúlio Vargas de 41 a 54, vocês podem observar já no final de 54 que ele vai se matar, no ano de 55 vai ser o Café Filho, que vai governar ali unicamente, puramente de fachada, Juscelino Kubitschek, que é um dos mais famosos, que é o JK, gente, é o mais famoso de todos desse governo, porque o cara ele vai criar uma metodologia, um trabalho de desenvolvimento e modernização do Brasil rapidamente, o que vai trazer desenvolvimento, mas trazer sérios problemas para o Brasil, principalmente com questões de corrupção, com questões de aumento da dívida externa e tudo mais. Depois vai ter o Jânio Quadros, que é o cara mais doido dessa história. Ele é muito engraçado. Desculpa falar engraçado, mas é porque ele era caricato, tá ligado? Ele parecia, digamos assim, o professor Hudson no Instagram. Um dia desse eu escutei que eu sou caricato demais no Instagram. Pois Getúlio Vargas era caricato, a gente vai ver ele hoje. Ele chega a ser engraçado. Ele fez. E se o governo militar sobe no poder, a culpa não sei de onde que lá tá aparecendo, a culpa é desse cara, Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele vai renunciar em 61, né? Então, ele vai de 31 do 1 a 25 do 8, ele vai renunciar. E no ano de 61, de 62 a 64, vai ser o vice dele chamado João Goulart. João Goulart, ele vai governar seguindo quase a mesma linha de Jânio Quadros. E aí a gente vai dar uma olhada nisso. E depois, obviamente, em 64, João Goulart ele vai ser deposto. E aí quem vai subir no poder vai ser o regime militar. E aí entra nesse período chamado de ditadura militar. Lembrando que no ano passado não caiu no Enem ditadura militar, mas se eu não me engano caiu na federal, ou não, caiu na estadual, foi na federal, não lembro agora. Mas aí você tem a federal citou ditadura militar, mas é um termo que normalmente o MEC está tentando dissociar. Então você usa regime militar, se você estiver estudando em escola, se você estudou em escola militar, normalmente eles não falam ditadura militar, falam Revolução de 64 e tudo mais. Ou seja, ainda existe muita discussão sobre esse tema e não é incomum essa discussão. Normalmente é comum, mas eu utilizo o termo ditadura militar porque normalmente nas literaturas é o que é mais falado. No entanto, eu já cito, se cair, por exemplo, no Enem, quase que 100% de chance de certeza que não cairá ditadura militar. Pode cair regime militar, governo militar, qualquer outra coisa, mas não vai cair ditadura militar. Lembrando também que hoje, a estrutura do governo hoje, tem mais militares do governo do que durante a ditadura militar. Ok? A ditadura militar, basicamente, você tinha a cúpula, no caso, o Poder Executivo, que era militar. Hoje não, você tem a cúpula, que é majoritariamente militar, mas também os deputados, que também são majoritariamente militares hoje em dia. Então, tem muito militar, mais militar no governo hoje em dia do que necessariamente durante o governo do regime militar. Isso é muito importante fazer essa relação. Vimos que em 1945 estavam marcadas as eleições. O PSD lançou o general Eurico Gaspar Dutra, a UDN lançou o Brigadeiro Eduardo Gomes. Lembrando que Brigadeiro Eduardo Gomes, que inclusive faz parte de uma avenida, tem o nome de uma avenida. O Dutra tem nome de uma avenida, Gaspar Dutra também tem nome de avenida. O Eduardo Gomes, aliás, também tem nome de avenida. O Brigadeiro Eduardo Gomes ele vai ser lançado e, obviamente, ele não vai ganhar a eleição. No entanto, é graças a ele que se cria o chamado Doce Brigadeiro, beleza? Porque o Eduardo Gomes ele era muito bonitinho, era bonito, e aí criou-se a ideia de brigadeiro, algo bonito, gostoso, tudo mais, e criou o doce brigadeiro. Então, é uma ideia. E o PSDB, o Gaspar Dutra, que é quem vai conseguir. O PSB vai lançar o engenheiro Ieldo Fiuza, no entanto, obviamente, vai receber
pouquíssimos votos. Nessas eleições, o voto foi secreto e foi a primeira vez que as mulheres puderam votar. E quem venceu com 55% de votos, Dutra. Dutra vai vencer e vai ser o novo presidente do Brasil. O primeiro presidente do Brasil eleito após 15 anos aí de Getúlio Vargas. Olha aí o Dutra. E Dutra era o quê? Militar. Beleza? Não podemos esquecer que Dutra era militar e ele vai conseguir governar de 46 a os anos 50. Isso quer dizer que ele é um dos poucos presidentes da República Brasileira que é eleito democraticamente e consegue terminar seu mandato democraticamente. Quem foi Eurico Gaspar Dutra? Ele foi o 16º presidente do Brasil, de carreira militar. O general Dutra nasceu na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, no dia 18 de maio de 1883, ou seja, ele nasceu ainda durante o Império, e faleceu na cidade de Rio de Janeiro com 91 anos em 74, ou seja, durante o governo militar. Então ele, 11 de junho é a data do meu nascimento, mas eu não nasci em 74, nasci um tempo depois aí. Então, ele é um militar. Novamente, a gente tem os militares ali no governo. Isso tem uma relação muito forte, principalmente por causa de Getúlio Vargas, que vai fazer relações com os militares para se manter no poder, que a gente conversou durante a que a gente conversou sobre Getúlio Vargas, ok? Gente, deixa eu só ver uma parada bem aqui, porque eu acho que a energia do meu computador tá acabando. Só um minutinho. Tá acabando. Você vai me aguardar só um minutinho, fique, não saiam daí, porque eu vou voltar. É rapidão, só para me pegar o carregador do computador. Um minutinho. É porque o carregador do computador. Se ainda estão comigo, dá um oi aí no chat, em algum lugar, grita bem no gritam aí no microfone. Oi. Então tá bom então. Eles estão comigo. Ainda estão nesse plano. Amém. Vamos lá então. Voltando. Desculpa aí interromper rapidamente, mas dura menos de um minuto a interrupção da nossa programação normal. Então vamos entender um pouquinho de Dutra. Quem foi Dutra? Ele faz parte de um processo de redemocratização do Brasil. A gente não pode esquecer, por mais que, digamos assim, o populismo está ligado ao autoritarismo, nós não podemos esquecer que durante todo o período, esse período conhecido como populismo é um período de governo democrático, eleito por pessoas. A gente está passando por um processo, digamos assim, de eleições, de aumento de democracia, como, por exemplo, o voto feminino que vai ser aplicado, vai ser a primeira eleição de voto feminino. No entanto, alguns grupos ainda não estão podendo votar, ok? Abertura para o capital estrangeiro. Durante todo o governo Vargas, houve um pouco de abertura do mercado estrangeiro. No entanto, Dutra ele vai literalmente, desculpe o termo, abrir as pernas do Brasil para o capital estrangeiro. O capital estrangeiro vai encher o Brasil e aí vai trazer alguns problemas. Posicionamento ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. Obviamente, a gente está no início da Guerra Fria, o Brasil precisava se posicionar porque o mundo se tornou bipolar. A gente viu isso na aula passada. Dentro desse mundo bipolar, obviamente, o Brasil vai ficar do lado dos Estados Unidos, porque desde o período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil já estava do lado dos Estados Unidos e vai continuar durante toda a sua história. O chamado Plano SALT. O que era Plano SALT? Saúde, alimentação,
transporte e energia. Então, saúde, alimentação, transporte e energia eram as principais preocupações do Brasil dentro desse processo de redemocratização. E observem, o que está faltando dentro do Plano Saúde? Alguém sabe? Educação. Não estava inserido durante todo o governo, não está inserido ainda a educação. Não é à toa que analfabetos não votavam no Brasil. Durante esse período, analfabetos ainda serão proibidos de votar. Olha aí. Então, Dutra ainda também será famoso pela Constituição do Brasil. Se eu não me engano, a primeira, segunda, terceira, a quarta Constituição da história do Brasil. Então, e aí ele vai fazer a Constituição de 46. A Constituição de 46, promulgada no governo Dutra, ela vai ser muito famosa dentro desse processo de redemocratização. Todavia, ela ainda não era idealmente democrática, porque não colocava todo mundo como votos, beleza? A Constituição de 1946 vai ser marcada pelo quê? Prevaleceram características liberais com sentido conservador, então, liberal na economia, mas conservador nos costumes, ok? Com muito poder percentual executivo. Foi mantido o voto de brasileiros para maiores de 8 anos alfabetizados. E aí, você pensa, a maioria da população no Brasil era alfabetizado? Não era, pessoal. A maioria da população brasileira ainda era uma população majoritariamente analfabetos. Por que esses analfabetos ainda eram excluídos? E aí você tem, ao mesmo tempo que eles são excluídos desse voto, ao mesmo tempo que eles são excluídos, ainda assim o governo não foca em educação e a educação ainda não vai ser o foco do país. O mandato presidencial foi ampliado de 4 para 5 anos, então ele saía de 5 em 5 anos, ele ia sair. Lembrando que esse voto era de 5 em 5 anos, todavia ele não poderia se reeleger, ok? Ele não poderia se recandidatar e ser eleito. Então, era 5 anos, acabou, morreu Maria Preá. Assegurava o direito de greve e de livre associação sindical, uma coisa que não tinha durante o governo de Getúlio Vargas, agora vai poder ter devido à Constituição. O direito de greve é um direito constitucional até hoje. Esse direito de greve vai ser negado durante alguns tempos depois, durante o governo militar. No entanto, ele vai voltar nessa Constituição. A legalização do trabalhismo, a legislação trabalhista, ou CLT, ainda vai ser mantida constitucional e podendo até mesmo ser ampliada. Então, é muito importante que a gente tenha em mente esses processos. Beleza, garantir o direito à greve, mas proibir a greve em atividades essenciais, como saúde, educação, transporte, dentre outros. Então, muito parecido com hoje. Hoje a gente pode falar, é greve. Sim, a greve é estabelecida. No entanto, alguns setores é proibido eles fazerem greves até hoje, como, por exemplo, o setor de saúde. Educação hoje pode fazer, desde que seja legalizado. E aí, até hoje, a gente tem vários problemas, né? Por exemplo, para uma categoria fazer uma greve, não é assim, decidi fazer greve, fazer greve. Não, minha gente. É todo um processo burocrático. Até hoje as greves têm que ser autorizadas pela legislação. Se a greve não for autorizada pela legislação, não vai acontecer. E isso começou-se a criar no Getúlio Vargas e vai se manter durante todo o governo populista. Aí, essa política liberalista, internacionalista de Dutra, a qual vai pegar elementos frente dos Estados Unidos e colocar no Brasil. Nós nos tornaremos, vamos começar a consumir produto dos Estados Unidos em excessivo. A gente vai começar a consumir. Lembrando que isso faz parte lá daquela política de boa vizinhança criada no governo Getúlio Vargas devido à Segunda Guerra Mundial, mas vai se fortalecer durante todo o processo de ditadura, de Guerra Fria. Então, durante todo esse processo, o capitalismo vai encher forte. Aqui a gente tem Saúde e Alegria do Todd, né? Uma propaganda do Todd, Coca-Cola e dos sabonetes Jessie, que eram sabonetes também dos Estados Unidos. 708 milhões de saldo acumulado no fim da Segunda Guerra Mundial foram consumidos com a abertura da economia ou na aquisição de automóveis, geladeiras, meias de nylon, plásticos, ioiôs, rádios, equipamentos, ferrovias, obsoletos da Inglaterra e aparelho de televisão. A primeira transmissão televisiva só ocorreu no 18 de setembro de 1950 no Brasil. Então,
A primeira transmissão ocorreu nos anos 50. Lembrando que até um dia desse estava passando Cine Hollywood, né? Mostrando como é que no interior, quando a televisão chegou e atrapalhando o cinema. Então, até os anos 50, você ia para o cinema muitas vezes. Tinha cinemas espalhados. A partir dos anos 50, cinemas vai dar uma quedinha, mas o grande enfraquecimento do cinema só vai ser já no século XXI, começo do século XXI. Então aqui a gente tem a capa tanto do Todd quanto da Coca-Cola. Então 708 milhões de dólares foram introduzidos no Brasil durante o fim da Segunda Guerra Mundial. Então era um dinheiro que veio do fim da guerra destinado para a reconstrução desses países, tá? Obviamente, como a gente não participou tanto da guerra, mas a gente ganhou a guerra, né? Então veio o dinheiro. No entanto, esse dinheiro foi gasto, gente, de uma forma, de uma forma absurda, comprando ioiô, cara. Coisas que a indústria da Inglaterra, pelo menos, não valia mais nada, a gente comprou. A gente comprou. E a questão de televisão também foi comprado durante esse tempo. Então, todo esse processo, a gente ainda era roceirão demais e a gente introduziu no Brasil esse capital estrangeiro e compramos. Gastamos 708 milhões, o que na época era muito dinheiro. Hoje não se constrói uma avenida com 708 milhões, mas na época era muito dinheiro. Se gastou rapidamente no Brasil, então, o que trouxe sérios problemas econômicos para o país. Com isso, em apenas um ano e meio, esgotou quase todas as reservas que o Brasil havia acumulado. Mais tarde, ele não permitiu a entrada de produtos estrangeiros do Brasil e assim nossa economia voltou a crescer. Então, primeiramente, entrou esse dinheiro, a gente gastou rapidamente, não houve nenhum plano de contenção de gasto, nada. Gastou rapidamente. E aí, a gente começou a comprar de fora, o que fez aumentou a inflação. O que aconteceu? Normalmente teve que se fechar a economia para voltar a economia a crescer no país. Então, ao apoio dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, o Dutra apoiou os Estados Unidos durante o governo durante a Guerra Fria, e você tem até lá nos Estados Unidos, Welcome, presidente Dutra. Seja bem-vindo, presidente Dutra, porque Dutra chegou aí para os Estados Unidos fazer essa relação diplomática durante a Guerra Fria. Olha, Chad ironizando os problemas de governo Dutra, a inflação e o combate ao Partido Comunista do Brasil. Então, na imagem, você está vendo aí o Dutra tentando segurar a inflação aí, em cima o câmbio negro, porque é esse câmbio que normalmente era difícil, né, de se manter, ao mesmo tempo que ele tinha que cuidar de um outro problema que era o comunismo. Então, ele estava ali se ligando ao mesmo tempo que está importando muito, ele tem que estar segurando a inflação e ainda tem que se preocupar com o comunismo, que era algo que estava em grande crescimento no Brasil. Eleições 1950. Vargas, como Dutra não poderia se recandidatar, Dutra vai indicar Vargas para subir no poder. E Vargas, cara, era um cara extremamente famoso, né? E do outro lado, um outro presidente que também vai se candidatar, o Eduardo Gomes. Novamente, lembrando que Eduardo Gomes vai tentar ser presidente pela segunda vez e ele vai perder novamente, nesse caso, para Getúlio Vargas. Olha aí o queremismo. Vocês lembram do final do período de Getúlio Vargas, o queremismo, que era aquelas galera que ia para as ruas pedir para que, querendo Vargas mantivesse o poder? E aí Vargas falou, não vou manter no poder não, saiu. E aí Vargas vai se candidatar à República e vai ser... Cara, isso é muito doido, né? Um ditador vai se votar. E aí você percebe o poder que tem o populismo. Vargas ele vai ganhar com 48,7% dos votos. Professor, não foi 50%. Sim, não foi, pessoal. Porque você tem, nessa época, você contava os votos nulos e tudo mais. E aí você tem 48,7% dos votos. Olha aí, eleito pelo voto direto, nos braços do povo. E aí, várias imagens, lembrando que esse Vargas, nesse segundo governo dele, nesse governo democrático dele, ele sempre é visto com charutão, fumando, todo feliz, e aí até as charges, né? Bota o retrato do velho outra vez. Normalmente, sempre em repartição pública, não tem o retrato do presidente, então, novamente, bota o retrato do velho outra vez, porque Vargas voltou ao governo da nação. Qual era a ideia de Vargas nessa nova fase? Projeto completamente industrializante. Ele queria dar um boom na indústria brasileira. Lembrando que Vargas ele tem esse foco nacionalista. Então, obviamente, uma economia nacional-desenvolvimentista, normalmente. Nacionalismo econômico. Desenvolver a indústria para que a gente possa produzir o que a gente vai utilizar.
Beleza? Vai parar de comprar produtos internos, coisa que Dutra não fez. Dutra ainda manteve essa política. Vargas veio e falou: não, vamos parar de comprar produto interno, vamos desenvolver o Brasil. E aí, durante esse governo, vai criar a famosa Petrobras e Eletrobras. É nesse período que a gente vai começar a encontrar nossas primeiras jazidas de petróleo no Brasil, que vai trazer um cara, vai ser fantástico economicamente o Brasil, e a Eletrobras, que é desenvolver a energia. Então, a energia são duas estatais criadas para gerir um âmbito muito importante no Brasil. A Petrobras, que é um âmbito principalmente econômico, porque o mundo gira em torno do petróleo, e a energia é essencial para a indústria. Então, são dois ramos muito importantes para a economia do país. Tentativa de controle de remessa de lucros das multinacionais. Vargas também tentou controlar essa economia das multinacionais que vinham para o Brasil, e aí o que Vargas queria? Ele queria controlar o lucro delas para que o Brasil lucrasse mais com as suas indústrias nacionais. Então, é uma política totalmente nacionalista, economia nacionalista, onde você tenta enfraquecer as indústrias multinacionais, que o capital não fica no país, em detrimento da indústria nacional. Então, por exemplo, por exemplo, digamos assim, a Apple. A Apple é uma multinacional com o lado lá, principalmente mais com a sede nos Estados Unidos. A Apple vem para cá, começa a produzir aqui e começa a vender seus equipamentos aqui. O que Vargas faria hoje em dia? Vargas criaria uma indústria de celulares brasileira. Um celular brasileiro que seria vendido mais barato no país, que teria mesmo, digamos, uma tentativa de ter uma qualidade igual, mas favorecendo a indústria brasileira. E aí, o que ele ia fazer? Ele ia tentar diminuir os lucros da Apple no Brasil. Isso se fosse Vargas hoje em dia, uma indústria totalmente nacionalista. É interessante que quem tem umas ideias bastante parecidas com essa ideia de Vargas é o Ciro Gomes. Ciro Gomes que tem uma relação muito próxima com esse varguismo. Confronto com internacionalistas. Esses internacionalistas, o que é? Que queria que nós participássemos mais de uma economia, digamos assim, globalizada, que queria que a gente entrasse nesse governo, queria que o capital estrangeiro viesse, porque acreditava que os Estados Unidos, a Inglaterra eram as potências, então a gente queria comprar, queria viver conforme essas pessoas. Campanha O Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras. Numa imagem aí você está vendo assinando a criação da Petrobras, essa grande estatal no Brasil que praticamente monopoliza a produção de combustíveis no Brasil até hoje, e a campanha do Petróleo é Nosso, porque existiam pessoas que queriam a abertura dessa estatal, que queria privatizar a estatal. Então, Getúlio Vargas não permitiu esse processo, e aí surge o movimento, então, o Petróleo é Nosso, querendo que a Petrobras, que essa estatal, controlasse completamente, monopolizasse a produção de petróleo e a refinamento de petróleo no Brasil, como é até hoje. Ok? Ele também, obviamente, ele não vai diminuir as bandeiras trabalhistas dele. O trabalhismo uma das coisas que formou toda a carreira dele e ainda vai se manter durante todo esse processo. Então, reforço ao sindicalismo, os sindicatos vão estar ainda mais ligados ao governo, apoio aos trabalhadores ainda vai se manter no poder, e uma reposição salarial, 100% de reajuste em 1954. Cara, quando ele fez isso, ele praticamente dobrou o salário dentro desse reajuste salarial. Os trabalhadores eles se apegaram muito a Getúlio Vargas ainda mais, tanto que veremos daqui a pouco a comoção que será. Então, nós temos dois lados durante o governo Vargas. Você tem os nacionalistas, que estavam do lado do Getúlio Vargas, e tem os entreguistas, que estavam do lado do Carlos Lacerda, que também estava ali do lado de Getúlio Vargas dentro desse apoio popular. Vamos entender primeiro os nacionalistas, que é do Getúlio Vargas. Estado deveria intervir na economia, entrada de capital estrangeiro limitada e distanciamento com os Estados Unidos. Então, era uma ideia muito real de Getúlio Vargas, era essa. Então, era um Estado mais intervencionista da economia, controle de capital estrangeiro entrando no Brasil e um distanciamento dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam claramente aumentando o seu poder, principalmente na América Latina.
Então, a ideia, se tinham medo da gente perder nossa autonomia econômica, e a gente está vendo, né, vários países brigando, com brigas internas entre a União Soviética e os Estados Unidos, então tinham medo que o Brasil pudesse vivenciar um pouquinho isso. Já os entreguistas, eles queriam um Estado que não interferisse na economia, então era extremamente de direita, liberal, permitir a entrada de capital estrangeiro no Brasil, e aí fazia com que a gente comprasse os produtos deles e não investisse muito na nossa economia, na nossa indústria, e deveria aliar-se principalmente com os Estados Unidos e países claramente capitalistas. Esses são chamados de entreguistas. Lembrando que esse nome, nacionalistas e entreguistas, o nacionalismo que a gente está falando aqui não é um nacionalismo ideológico criado lá nos anos 30 na Europa, com grande poder na Europa, e aí questão de Hitler. Não, o nacionalismo aqui que a gente fala é nacionalismo econômico. E o entreguismo também é um entreguismo econômico. E aí você tem dois lados. Normalmente, ou até hoje, isso está em grande construção. Por exemplo, hoje se criou a ideia, hoje a gente está falando bastante de privatização, devemos privatizar os Correios, devemos privatizar. Então, essa ideia de privatização está muito forte hoje em dia. E será que isso quem vai comprar essa estatal? Isso não é uma introdução de capital estrangeiro no país? Esse capital estrangeiro que entra no país, ele fica no país ou vai para fora? Funciona para desenvolvimento do país ou vai para fora? O que é melhor? Então, isso tudo está sendo discutido isso até hoje dentro do governo. Atentado a Carlos Lacerda é muito famoso, porque aí já a Carlos Lacerda, que era entreguista, ele era jornalista, ele vai começar a escrever esse Jornal do Brasil, que era muito famoso na época, ele vai começar a escrever contra Getúlio Vargas, ele vai criticar Getúlio Vargas, coisa que, lembrando que durante o governo de Getúlio Vargas não podia. Por quê? Falava-se que Getúlio Vargas ele estava querendo lançar um outro golpe que iria impedir novamente, ia quebrar a democracia no meio. E aí o que acontece? Inominável atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda é morto. Né? Há esse atentado e, obviamente, como o cara criticava o governo, automaticamente ligou esse atentado a ele, a Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas começa a temer que Getúlio Vargas mantenha-se no poder e inicia novamente uma ditadura. Digamos assim, um novo Estado Novo, né? Lembrando que o Estado Novo é um período de mais repressão de Getúlio Vargas. E então começa esse problema. Essa massa do Brasil de entreguistas, junta-se então o exército e começa a pressionar para que Getúlio Vargas ele saia do governo. Falando, tipo assim, você tem que sair. Tudo por medo que Getúlio Vargas, então, iniciasse uma nova ditadura. E aí, então, o que acontece? Getúlio Vargas, depois de um tempinho, ele vai e se mata. E aqui tá uns documentos muito importantes, que Getúlio Vargas suicida-se. Só morto sairei do catete, que era uma frase muito famosa dele. O presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. Então, os jornais atestaram e mostraram que era o primeiro presidente suicida, né, do Brasil, e aí daí surgem várias ideias, porque o cara ele mandou pegar o Júlio, será que foi ele que pegou? E aí começa a surgir os conspiracionistas, né? Será que ele se matou, foi assassinado e tudo mais? Suicídio de Carlos Prestes, pessoal. Gente, não existiu na história desse país nenhuma comoção maior, e vocês podem olhar, procurar os jornais, tem reportagens sobre isso. Não existia comoção maior do que a morte de Getúlio Vargas no país. Então, quando morreu Getúlio Vargas no país, realmente você tinha pessoas se rasgando de chorar. Os sindicatos, então, ainda mais. Eles estavam literalmente desesperados, choravam. Então, tem várias fotos sobre isso, pessoas com fotos. Então, ao mesmo tempo que Getúlio Vargas estavam sendo enterrados, no Brasil inteiro estava comovido por isso. Então, focaram bastante nisso. Ele mostrou o poder de Getúlio Vargas. É muito massa. Essa carta é um documento muito profundo de Getúlio Vargas, que é muito interessante a gente ler. Rapidamente. Mais uma vez, as forças de interesse contra o povo coordenaram-se novamente e desencadearam sobre mim. Olha aí. Olha, gente, a carta dele é muito massa. Não me acusaram.
não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínios e expoliação de grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea de grupos internacionais aliou-se à de grupos nacionais e revoltosos contra o regime de garantia do trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a injustiça de revisão em salários mínimos se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional nas potências da nossa riqueza através do Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, as calúnias não abatem meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo para o caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. Meu Deus do céu mesmo. Cara, não tem como, velho. Olha, cara, ele foi, tipo assim, pontual. Ele explicou em toda a sua carta por que ele estava se suicidando. E aí, obviamente, tem muita essa crítica na questão do Getúlio Vargas, ele denunciou as principais forças que estavam tirando ele do poder. E até um dia desse eu brinquei, né, lá no Saca Só, essa questão de saio da vida para entrar para a história. E, de fato, Getúlio Vargas, com certeza, é um dos presidentes mais famosos da história do Brasil e, com certeza, foi um dos mais amados da história do Brasil. Vamos então. Com a morte de Vargas, assume então Café Filho. E ocorre depois das eleições. O Café Filho vai assumir, é o vice-presidente Getúlio Vargas. Ele vai estar no poder apenas para manter a Constituição, beleza? De 46. E ele vai ter um papel puramente de transição. Ele vai fazer, ele vai ter um papel puramente de transição. As eleições ocorrem em 54 e quem vai vencer vence Juscelino Kubitschek. Atividades. Caracteriza o governo de Dutra. Ele está bastante parecido com as ideias de Dutra. Quais foram as medidas adotadas por Getúlio Vargas? O que levou Vargas ao suicídio? É uma questão que vocês precisam analisar com bastante detalhe. Então, são perguntas que até então aqui a gente fechou um ciclo, que é esse ciclo getulista. Quais as características do governo Dutra? Quais foram as medidas adotadas por Getúlio Vargas e o que levou o governo de Getúlio Vargas a suicidar? É muito importante que vocês tenham isso em mente. Vamos lá, então, começar esse governo desenvolvimentista. Lema, 50 anos em 5, é muito famoso. Esse lema é muito, muito famoso e vocês precisam lembrar. 50 anos em 5. Qual era a ideia? Desenvolver o Brasil 50 anos em 5 anos. Então, Kubitschek ele falou, cara, a gente vai pegar esse Brasil atrasado e vamos dar um salto nesse governo. Então, vamos tirar o Brasil lá de 50, digamos, de 1950, 1955, e no ano de 61, quando eu estiver saindo do poder, a gente já vai ter avançado 50 anos em desenvolvimento. Então, esse foi um desenvolvimento muito rápido. Lembrando que, por exemplo, vai se criar rodovias. Lembrando que Vargas anteriormente criou a Petrobras, então ele vai desenvolver o quê? Rodovias. O Brasil vai pegar toda a economia e colocar na mão da rodovia. Por quê? Porque a gente tinha petróleo. A gente tinha petróleo, então a gente não precisava se preocupar com combustível. A gente tinha combustível. E aí a gente deixa de escanteio a ferrovia, que é essencial para um país tão grande como o nosso, e também a hidrovia. Tirando aqui no norte, obviamente, que ainda vai se manter a hidrovia, vai ser um dos principais meios, mas no resto do Brasil, quem vai mandar vai ser as rodovias. Ele vai construir a construção de hidrelétricas, como Furnas e Três Marias, que até hoje é digamos assim, uma das hidrelétricas mais famosas. Vai ser durante esse período. Lembrando que Dutra é que tinha o SALT, né? Que a questão de energia começou a ser focada. Mas foi Kubitschek que vai construir digamos assim, as hidrelétricas mais famosas. A construção de Brasília, cara, é uma outra coisa, eu acho, é outra coisa muito importante
uma característica desse governo. Kubitschek ele vai ser lembrado, vai ser repetido por duas coisas: foco em rodovias e construção de Brasílias. Vocês não podem esquecer desses dois elementos básicos. Instalação das indústrias de bens de consumos duráveis, coisa que até então a gente não tinha, a gente comprava. Vargas ele começou essa questão de automóveis e tudo mais, mas quem vai começar a focar mais nisso vai ser Kubitschek, que é automobilista e eletrodoméstico que vai ser produzido. No entanto, lembrando que com capital estrangeiro. Então, ele vai vir Ford, Volkswagen e General Motors, vai começar a produzir seus carros aqui no Brasil. E crescimento da dívida externa, inflação e desemprego. Se a gente tem um gasto absurdamente grande com desenvolvimento, esse gasto está vindo dinheiro de onde? Obviamente, do mercado de bancos que não era nem do Brasil. E aumentando a dívida externa drasticamente. Então, no final do governo Vargas, no final do governo Kubitschek, o Brasil realmente vai ter desenvolvido bastante. Mas vai estar com uma dívida externa absurda, uma inflação pior ainda e, obviamente, um desemprego galopante. Energia. O projeto econômico de Juscelino foi apresentado o plano de metas, que focalizava. Então, o plano de meta é bastante parecido com o SALT, beleza? Do Dutra, bastante parecido, quase que os mesmos ideais. Mas o plano de metas era o que no começo do governo dele ele tinha que bater até o final. Primeiramente, energia, ampliação do fornecimento de energia. A energia é essencial para a indústria e ela precisava. No entanto, outra coisa que o Juscelino Kubitschek pegou, um Brasil que está em urbanização. As cidades estão crescendo e, obviamente, essas cidades precisam de energia elétrica. Transporte. Ampliação e melhoria das estradas e rodovias, o estímulo a montadoras de automóveis. E aí ele vai criar uma ideia completamente de rodovias. Ele vai colocar o Brasil na rodovia, porque a ideia pela rodovia que se passa o desenvolvimento. Então, por exemplo, hoje a gente se preocupa, por exemplo, como é que vai construir? Será que vai destruir? Hoje a gente sabe, por exemplo, que rodovia ela destrói bastante a questão da flora. Ninguém tá se lixando para isso. Vamos construir rodovia. E construir rodovia, mano, porque era mais barato, né? E também se facilitava. E como o Brasil tinha descoberto petróleo, a gente precisava comprar petróleo de externo. Então, tinha petróleo aqui, então bora colocar toda a nossa economia na mão disso. Deu merda? Deu merda. A gente tem que lembrar que toda a nossa economia está pautada nesses caminhoneiros. Então, por exemplo, vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Pois é, aquilo ali deu um problema tão grande para o Brasil, porque quem controla a economia do país são os caminhoneiros, graças a essa política de transporte do Kubitschek. Alimentação, maiores investimentos no setor de alimentos para aumentar a oferta, começa a se produzir mais alimentos. A ideia de industrialização de alimentos, começa a surgir empresas de alimentos para produzir alimentos para essa população. Lembrando que a população urbana necessita alimentar-se, só que a população urbana não produz alimentos. Obviamente, essa é matéria-prima que eu digo, né? E aí, então, vai começar a surgir as grandes indústrias de indústrias agrárias que a gente conhece. Aí a gente tem até uma ideia de óleo de soja, açúcar, tudo isso vai começar a ser produzido com mais eficácia. A indústria de base é uma característica bastante forte. Eu já citei isso aqui nas aulas. Né? As indústrias divididas em três. Isso com questões geográficas. Primeiramente, a indústria de base, que ela transforma a matéria-prima a grossa, digamos assim. É o quê? A indústria de madeira, a indústria mineral, a indústria petroquímica, a indústria siderúrgica. Ele vai focar nessas indústrias de base, porque sem indústria de base você não tem a indústria de bens de consumo. Temos basicamente três indústrias. A indústria de base, que é essa indústria focada por Juscelino Kubitschek. Depois a gente tem indústrias de bens de capital, que é as que constroem máquinas para as indústrias. E tem a indústria de bens de consumo, que é o que chega até nós. Educação vai ser desenvolvida durante esse governo de Kubitschek. Não sei se tem aqui, mas, por exemplo, algumas escolas de um plano federal, como o CAIC, que era Centro de Educação a Crianças e Adolescentes, muito famoso durante o Kubitschek. Ele vai desenvolver as escolas, criar, expandir a educação do Brasil. E aí, novamente, a gente tem uma primeira vez que o governo ele vai começar a focar, ele vai criar uma política de educação. Defendia a indústria do Brasil,
Juscelino Kubitschek vai defender a indústria do Brasil. No entanto, JK atrai capitais estrangeiros. Vargas limita a entrada de capital estrangeiro. Então, você tem aí duas visões diferentes, ok? Nessa concepção de defender a indústria do Brasil. JK, ele vai trazer uma ideia de indústria estrangeira e Vargas, ele limitava o capital estrangeiro. Getúlio Vargas, o Kubitschek, ele não vai impor nenhum limite à entrada de capital estrangeiro no país, o que vai trazer uma dependência econômica estrangeira. Aqui fotinhas do Kubitschek, ok? Aí a imagem dele é muito famoso. Aí, ó. Primeiro, o projeto dos automóveis, depois você. Aí as ideias, as charges que era produzida na época por causa dessas ideias de entrada de capital estrangeiro. Projeto de automóveis, Volkswagen entrou no Brasil durante esse período, a Volkswagen, a General Motors, essas grandes indústrias automobilísticas, a Ford, por exemplo, começam a entrar no Brasil. E o povo, novamente, de escanteio. Projeto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a nova capital deveria ser a grande realização do governo de Kubitschek. Criou-se o Grupo Executivo das Indústrias de Construção Naval, o GEICOM. Tinha por objetivo desenvolver a nossa indústria de base. Então, para se construir uma capital federal no meio do país do nada, precisava de um grande investimento. E aí, obviamente, criou basicamente uma rede de corrupção muito grande, onde empresas autorizadas, grandes construtoras foram para Brasília para construir, mas sempre tirando a parte delas. Isso ficou muito famoso. Levou pessoas do Brasil inteiro para Brasília, que foram chamados de candangos, em busca desse desenvolvimento até hoje. Não sei se algum dia vocês visitaram Brasília, mas até hoje a rodoviária fica no centro, porque as pessoas chegavam no centro, nem sabiam para onde ir, mas já pegavam um emprego ali e já ia trabalhar. Indicadores sociais do governo, aqui está fazendo uma crítica. Será que o desenvolvimento social do governo de Juscelino Kubitschek foi grande? Não foi. Foi grande o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento social continuou na bosta. Beleza? Nesse contexto, entrou na cena o Fundo Monetário Internacional, que passou a representar o vilão estrangeiro, com suas ingerências na política econômica brasileira, a exigência para saneamento das finanças. Apesar do crescimento econômico, os empréstimos externos e os acordos com a FMI ajudaram a aumentar a inflação e o arroxo salarial. E, novamente, o Brasil passa por uma inflação gigante, graças ao grande dívida que nós tínhamos no mercado interno, no FMI. O FMI começou, então, a cobrar do Brasil, como o Brasil não tinha como pagar, obviamente, ele começou a intervir na economia do Brasil, cortando principalmente dinheiro para questões sociais no Brasil. Aí ele tem a charge. Com isso, obviamente, no ano dos anos 60, Getúlio Vargas sai do poder, Kubitschek vai sair do poder e sobe no poder Jânio Quadros. Jânio Quadros, quais são as características do Jânio Quadros? O populismo caricato é uma coisa muito forte durante esse governo. Adotou uma vassoura como símbolo da campanha, então o Jânio Quadros sempre era visto com uma vassourinha na mão. Preocupou-se em proibir brigas de galo, utilização de pequenos e praias. Então, a questão de moralização foi muito grande. Ele se preocupou em questões razoavelmente pequenas, como, por exemplo, nesse período, tinha o policial ia nas praias para medir os biquínis das mulheres, para que os biquínis das mulheres não fossem extravagantes demais. Aproximou-se de países comunistas como Cuba, União Soviética e China. Então, ele, por causa. Lembra que eu falei para vocês? O governo militar só veio por causa desse cara? Pois é. Ele começou a se distanciar dos Estados Unidos e se aproximar dos grandes vilões do capitalismo, que era Cuba, União Soviética e China. Condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Cara, isso foi a pior propaganda para ele, para o Brasil. Porque quando ele faz isso, ele realmente estava babando o ovo do comunismo. E aí, o que acontece? O cara, lembrando, para quem não sabe, a Ordem do Cruzeiro do Sul é a maior honraria do governo brasileiro, dado somente a heróis e tudo mais. Então, quando Jânio Quadros fez isso, ele praticamente foi ali a derrocada dele. Olha aí a vassourinha na mão. Através da campanha populista e defensora da moralidade, Jânio Quadros conquistou o eleitorado urbano, ansioso por medidas anticorrupção do país. E aí entra a musiquinha dele. Varre, varre, vassourinha, varre, varre, bandalheira. Quer o povo, já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Se liga aí.
Então, ele utilizava dessa campanha de vassourinha dele para varrer a corrupção, para varrer a imoralidade do país. Então, era um jingle muito famoso até hoje. Você encontra na internet esse jingle de Jânio Quadros, aí as imagens dele, ele varrendo toda a fraude, burocracia, demagogia, Confap, né, que era um grupo bastante forte, o suborno, confissões e tudo mais, ele varrendo do Brasil. Então ele era bastante caricato. Onde ele ia, andava com a vassourinha. Quadros governou por apenas 7 meses. Renunciou na tentativa de retornar com plenos poderes em função de não aceitar o vice João Goulart por setores conservadores. Sua política externa procurou independência dos Estados Unidos, que era a política externa dele, era procurar a independência dos Estados Unidos, mas focando em mais países comunistas. É muito doido. Jânio Quadros, ele foi literalmente trollado. O que ele pensou? Cara, eu fui eleito por voto popular, então a galera tá comigo, né? Essa galera tá comigo, essa galera que anseia por essa. Então o que eu vou fazer? Como o meu vice-presidente ele é completamente contra as massas conservadoras do país, o que eu vou fazer? Eu vou renunciar. Eu renuncio, logo depois a população vai nas ruas pedir para que eu volte. E aí eu voltarei soberano, poderoso, tá ligado? Era a ideia dele. E ele voltaria soberano completamente, ele poderia governar livremente. E aí ele instauraria, aí tinha assim um medo, né? Pensava que ele poderia governar livremente e fazer uma política da quanto que ele quisesse sem apoio, porque a população foi na rua. O que acontece? Ele renuncia e ninguém, ninguém foi para as ruas pedir para ele voltar. Ele renunciou e esperou, ninguém foi para as ruas, ele colocou o rabinho entre as pernas e foi. O que aconteceu? O governo, o lado mais conservador do Brasil, foi para o João Goulart. Esse cara, aquele pessoal que não teria o apoio popular, recebeu o apoio popular e subiu no poder o vice-presidente dele. Olha aí, moralismo de Jânio Quadros. Ele proibia brigas de galo, coisa que era muito famoso no Brasil. Proibir briga de galo, não podia. Eu até concordo, não sei se vocês concordam, mas eu concordo. Eu acho extremamente é, absurda a briga de galo. Proibição de corridas de cavalo em dias úteis, então só poderia ter corrida de cavalos é, em feriados e finais de semana. Proibição de uso do biquíni, aquele biquíni, famoso biquíni europeu, esse biquíni que a gente conhece, micro biquíni, ele é biquíni francês. Então ele começou a ser proibido no Brasil por se tornar obsceno demais. Então os biquínis das mulheres eram medidos porque ele não podia, se eu não me engano, ele não podia estar mais de 20 centímetros do joelho, uma coisa assim. Então tinha todo um disso. Descontentamento geral. Isso gerou um descontentamento porque ele começou a focar em essa questão de comunismo e tudo mais, até o ponto dele renunciar. Olha aí. Renúncia do presidente Jânio Quadros. E aí tem até uma imagem de Jânio Quadros com Che Guevara sendo condecorado. Tá vendo o óculos torto dele? Era muito caricato. Olha a carta que ele deixou da renúncia. Quando assumi a presidência, eu não sabia a verdadeira situação política e econômica do país. A minha renúncia era para ter sido uma articulação. Nunca imaginei que ela seria o fato aceita e executada. Realmente, ele não imaginava, ele pensou que ele pegaria a renúncia e o Congresso não aceitaria, coitado. Renunciei à minha candidatura à presidência em 1960. A renúncia não foi aceita. Voltei com mais fôlego e força. Meu ato no dia 25 de agosto de 61 foi uma tragédia política que não deu certo. Uma tentativa de governabilidade. Também foi o maior fracasso político da história republicana do país. O maior erro que cometi. Tudo foi muito bem planejado e organizado. Eu mandei João Goulart, vice-presidente, em missão oficial à China, no lugar mais longe possível. Assim, ele não estaria no Brasil para assumir ou fazer articulações políticas. Escrevi a carta de renúncia no dia 19 de agosto e entreguei ao ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, no dia 22. Eu acreditava que não haveria ninguém para assumir a presidência. Pensei que os militares, os governadores e principalmente o povo aceitariam a minha renúncia e exigiria que eu ficasse no poder. Coitado, gente, tem muita dó dele. Coitado de Quadro, gente. Oh, meu Deus. Ele pensou que ele fazer. Pra você ter noção, quando o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart estava na China. Ele recebeu a notícia e mandou ele voltar automaticamente. Ele já estava. Ele já estava voltando. Então, o presidente dos deputados do Poder Legislativo aceitou a renúncia dele, assinou a renúncia dele, aceitou e ele ficou interinamente até
o João Goulart voltar. E aí a campanha da legalidade, movimento liderado por Leonel Brizola para garantir a posse do vice-presidente João Goulart. Então, Leonel Brizola que articulou esse processo para colocar João Goulart no poder, para não deixar o cargo vago para os militares ou outra pessoa assumir o poder. E aí, então, entra João Goulart no poder, que ele vai governar de 61 a 64. E é muito importante nessa data, porque a gente vai mudar até mesmo o sistema de governo do Brasil para isso. Porque como temiam que João Goulart fosse comunista, eles vão criar um sistema para enfraquecer o poder executivo. Grupos se dividiam, eram os que eram a favor da posse e os que eram contra a posse de João Goulart. E aí, então, a voz da legalidade de Leonel Brizola vai conseguir colocar o João Goulart no poder. João Goulart no poder, ele vai se tornar o presidente, o último presidente populista do Brasil. E aí, então, para tentar diminuir esse poder de João Goulart, eles vão criar o parlamentarismo, esse república parlamentarista, que hoje Portugal é república parlamentarista, a Alemanha é república parlamentarista. Então, ou seja, como é que funciona a república parlamentarista? O parlamento, ou o poder legislativo, se junta e vota em um chefe de Estado, aliás, um chefe de governo, e o povo vota no chefe de Estado. Então, o chefe de Estado, ele tem um papel representativo, mas ele não governa. Já o chefe, o presidente da República, ele vai ser chefe de Estado, e aí vai ter o primeiro-ministro, que faz parte do governo, ele vai fazer as coisas. Então, limitou o poder do presidente da República. Por meio de um plebiscito, o regime republicano, então, fica 3 anos ali como parlamentares, que a gente tem uma certa calma nesse poder, mas aí então fazem um plebiscito entre o povo escolheria entre presidencialismo e parlamentarismo. Então o povo vota para o presidencialismo. E aí então o João Goulart, com o poder novamente na mão, ele começa as reformas de base, principalmente agrária, política e educacional. No dia 31 de 3 de 1974, João vai ser deposto e pelos militares. Mas vamos entender mais um pouquinho essa política de João Goulart. Ele era do PTB, crise para a posse, medo do comunismo, ele vai criar, ele vai subir no poder no movimento, em um momento onde estava o auge, vai estar o base, o medo do comunismo muito grande. A gente tem que lembrar que os anos 60 é marcado por esse medo drástico entre guerra entre Estados Unidos e União Soviética, então o medo do comunismo era muito grande. O movimento da legalidade vai o que vai colocar o João Goulart no poder, e aí vai ter essa solução negociada. O que vai ser feito? Príncipe Tancredo Neves. Tancredo Neves vai ser a favor do parlamentarismo. Lembra que até hoje o parlamentarismo tem grande força dentro do governo. E aí, João Goulart vai ter esse período de bastante incapacidade. Depois, no 63, ele vai conseguir retornar ao poder com o presidencialismo que foi feito através de um plebiscito. E aí ele vai fazer a chamada Lei de Remessa de Lucros. Descontentamento dos Estados Unidos da oposição ligada ao DN. Então ele vai começar a afastar ainda mais os Estados Unidos dentro dessa política do Brasil. E ele vai fazer a política trienal de desenvolvimento. Ele vai tentar trazer uma ideia de desenvolvimento. Então, ele tinha que fazer isso o mais rápido possível, porque ele ia sair logo depois. E aí, reforma de base. Ele queria fazer uma reforma agrária, uma reforma urbana, política e educacional do país. A atuação intensa foi das ligas camponesas, que apoiaram totalmente João Goulart, porque a ideia de reforma agrária. Lembrando que reforma agrária começou a surgir a ideia de reforma agrária ligada a comunismo, a tudo mais, por causa que tanto a China quanto a União Soviética, quanto Cuba, fizeram a reforma agrária dentro do processo revolucionário deles. Então, automaticamente ligaram o João Goulart ao comunismo por causa da questão de reforma agrária. E aí, então, greves generalizadas começam a surgir. E aí, dados milhares. Em 59, por exemplo, tivemos 500 greves. Para vocês terem noção, no ano de 63, foram mais de 3 mil greves durante desse governo de João Goulart. Greves. Aí o número de greves em 58, só para vocês terem noção o quanto as greves aumentaram. E aí, no ano de 58, público e privado, a maioria das greves foi privado. Já no ano de 63, a maioria das greves foi no setor público. E aí, novamente, você tem quem fazia parte do setor público nessa época, obviamente, era essa massa mais elitizada, era a galera mais conservadora. E é eles que fizeram a greve para tentar impedir que João Goulart pudesse aplicar essas normas, essas reformas de desenvolvimento. Acirramento de atritos entre defensores e opositores do governo. Então vai começar a brigar bastante. O principal dele vai ser o Comício Central do Brasil, manifestação de apoio do presidente. Olhem as placas.
né, a legalidade do PC, que era o Partido Comunista. Então, principalmente os sindicatos foram para as ruas exigindo que João Goulart mantivesse no poder e aplicasse o seu plano de governo. E aí você tem um grupo muito forte, que vai ser a Marcha da Família com Deus para a Liberdade, que era uma manifestação bem conservadora, manifestação contrária ao presidente. Então, eles iam com faixa, pedindo a intervenção militar. Foi aí que veio a intervenção militar, porque temiam que os comunistas entrassem no país. Começou uma onda de medo de comunismo no Brasil muito forte, e a Marcha da Família para a Liberdade foi muito maior do que o Comício da Central do Brasil. E é então que, no dia 31 de 3 de 1904, ocorre o golpe. Os militares, então, exigem que João Goulart renuncie ao cargo. Então, João Goulart vai renunciar ao cargo. E aí, no dia 1º de abril, os militares entram com seus tanques dentro da capital do Brasil, que é Brasília. E aí, a faixa do Folha de São Paulo. Segundo Exército domina o Vale do Paraíba, lá em São Paulo, que é o primeiro passo para a ditadura militar. E a próxima aula, obviamente, vai ser ditadura militar no Brasil. Dormia nossa pátria mãe, tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Chico Buarque de Holanda. Ufa! Nossa, quase uma hora de aula, gente. E aí, o que vocês acharam? Até mais, a galera da gravação.